Pessoal, bom dia. Meu nome é Renata Labanca, sou professora, né, da Faculdade de Farmácia da UFMG. Em nome aí da Faculdade de Farmácia, do projeto English Food, né, nós agradecemos a participação de todos. E aí, gostaria, né, de apresentar para vocês a proposta hoje, como que nós vamos fazer. Nós temos aqui a Cleia, nutricionista. Depois eu vou dar a palavra para ela, né, se apresentar e falar um pouquinho também. Lucilene, que também parceira lá, nutricionista da Faculdade de Farmácia. Eliane, farmacêutica, que vai falar um pouquinho para a gente sobre né, a farmácia da criança. E a Jaque, que é enfermeira, né, e também vai conseguir, né, vai falar com a gente aí, fazendo, né, esse contraponto, falar da importância aí da amamentação. E a proposta é a gente apresentar o filme Tigers. Esse filme, acho que Cleia pode falar melhor, né? Na verdade, ela mesmo que trouxe essa ideia da gente fazer esse encontro aqui por agosto, né? Ser o agosto dourado, onde a gente trabalha mais o enfoque, a importância da amamentação. Então, a proposta né, a gente assistir esse filme em conjunto. Então é uma sessão de cinema mesmo. A minha pipoca já está separada aqui, né, para a gente compartilhar né, essa experiência juntos. E esse filme, ele tem, né, uma participação grande da Ibifan, que a Cleia sabe melhor, né? Vou até comentar aqui, eu, Lucilene e a Eliane, tivemos a oportunidade de estar fazendo um curso maravilhoso. Acho que eu, né, vou falar com um dos melhores cursos que eu já participei online, que a Ibifan oferta sobre a NBCal. Então, né, quem também tiver interesse, depois pode conversar com a gente. E aí a proposta é essa: nós vamos assistir o filme, depois nós vamos discutir esse filme, né, cada um tendo um pouquinho a palavra, mas eu gostaria muito que todos vocês, né, que estão assistindo, possam, né, mandar perguntas, discussões, reflexões, até mesmo, né, ao longo do filme. Nós não vamos compartilhar o filme com vocês aqui online, porque a questão, né, de imagem, áudio, nós vamos passar um link pelo chat, aí vocês vão clicar nesse link e aí vocês vão ter acesso ao filme. E aí vocês assistem o filme, né, acabando o filme tem duração de 1h30, a gente volta, né, para discutir e conversar mais a respeito. Mas eu gostaria que a Cleia, né, tivesse a palavra agora, só depois as meninas também, só um pouquinho, bem rapidamente, para se apresentar e reforçar essa proposta nossa aí de assistir o filme. Cleia, fica à vontade. Bom dia, gente. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês, né? Estar junto novamente com a Renata, com a Lucilene aí, junto com a FMG, né? A Eliana é parceira antiga, inclusive, da farmácia amiga da criança aí, que ela vai falar um pouquinho depois, tá, gente? Né? Agradeço muito o suporte aí, né? Que está ajudando a gente aí muito hoje. Jaqueline estou conhecendo hoje e com certeza já vai ser uma grande parceira também. Mas olha só, gente, o filme Tigers, né, é um filme que a Rede Ibifan vem passando há mais tempo, né? A Rede Ibifan é a rede internacional em defesa do direito de amamentar, a qual eu participo há mais de 30 anos, tá? Né? E a gente tem a proposta, né, de estar levando uma discussão, né, logo após o filme. Então nós vamos estar falando um pouquinho depois do filme, inclusive sobre a carta, né, do Almir, né, sobre esse filme, como é que aconteceu, que eu acho que finaliza bem o filme, e a gente discutiu um pouquinho, igual, né, a Renata colocou, principalmente as perguntas que estão no chat, né? Mas eu estou aqui hoje quanto presidente do Comitê Estadual de Aleitamento Materno de Minas Gerais, o CEAM, né? Também com Rede IPFA, né? Essa Rede Internacional em Defesa do Direito de Aumentar, quanto a SOMAN, Sociedade Mineira de Aleitamento Materno, e o Movimento Ouro Preto pela Infância. Então, assim, agradeço muito a presença de todos, né, e queremos que a gente faça uma ótima, né, visão desse filme. Eu já estou com minha água aqui, né, e depois também a gente tem a discussão que é tão mais rica, inclusive, para a gente poder realmente firmar os nossos conceitos, né, e entender um pouco sobre a NBCal, né, sobre a Lei 11.265, que está aqui no Brasil, para proteger o aleitamento materno. Então, vamos juntos. Lu.
Bom, pessoal, bom dia, né? Já fui apresentada aí pela Renata, somos parceiras, né? E eu e Renata compartilhamos algumas angústias, né, Rê, na disciplina, né, de bromatologia, quando a gente tem que falar de alimentos para fins especiais. E desde que eu conheci a Cleia, né, num outro grupo, que é a Aliança pela Alimentação Saudável, e vi Tigers, né? Eu senti uma necessidade grande da gente passar a comentar sobre esse filme em aula também, levar os alunos para esse lugar de reflexão, né? E acho que vem sendo muito bom, que bom que isso vem ampliando, e parabéns, viu, Renato, pela iniciativa de trazer essa discussão para o English Food. Tomara que a gente tenha aí muitos alunos assistindo e compartilhando aqui das nossas discussões, angústias. Eu acho que o principal é que às vezes eu escuto muito isso dos alunos, assim, o que a gente pode fazer? Existe alguma coisa? A gente é tão pequeno. E eu acho que esse filme deixa esse legado, né? O que um homem com caráter foi capaz de fazer, e o legado dele tem que ser compartilhado. Então, a gente está cumprindo esse papel aqui também. Obrigada, Lu. Eliane, Jaque. Eliane, pode se apresentar? Bom dia a todos. Eu também agradeço aqui essa oportunidade da gente falar um pouco sobre o que é Farmácia Amiga da Criança, né? Agradeço Renata, Lucilene, que estão na UFMG, né? Levando adiante essa proposta dentro do Agosto Dourado, que é uma programação anual em que a gente realmente para um pouco mais para refletir como é que estão os caminhos do aleitamento materno no mundo, né? No Brasil, a gente tem as nossas iniciativas locais, né? Então, acho que é uma ótima oportunidade para a gente falar um pouco e ver se esse movimento cresce, né? Eu agradeço a Cleia, porque sem a Cleia eu não ia saber nem disso, que existia. No dia que ela falou, existe uma oportunidade aqui de ser farmácia amiga da criança, toma aqui, lê esse negócio para ver como é que é. Então, a partir dali eu falei, nossa, vamos fazer, e nós estamos aqui com essa frente ainda minúscula, né? Porque a Jaque mesmo falou, quase ninguém sabe nem o que é, né? Mas eu acho que a gente vai divulgando, fazendo crescer através dos alunos, né? Quando a gente olha, assiste, fala sobre isso durante a graduação, também já leva esse marco, né? Fica um legado para ajudar na promoção ao aleitamento materno, que é um aspecto importantíssimo na saúde humana, né? Então, acho que se nós vamos formar enquanto profissionais de saúde, a gente tem também que ter essa perspectiva. Então, agradeço, acho que a iniciativa é incrível, tá? Tem mesmo que ter uma oportunidade dessa. Vamos trabalhar. Obrigada, Eliane. Jaque. Oi, bom dia. É um prazer estar com vocês. Agradeço o convite da Renata por estar participando hoje desse evento. Realmente é um assunto que o aleitamento materno tem que ser falado todos os dias, a toda hora. E acredito que essa iniciativa nossa hoje é só uma sementinha que vamos colocar em todos que estiverem participando para despertar a curiosidade, né? E em buscar mais conhecimento sobre o aleitamento materno e os riscos que ocorrem se a gente faz o desmame precoce, né? As ofertas aí de fórmulas tão imatura, né, na vida do bebê. Sei que tem um monte de assuntos, essa farmácia da amiga da criança é algo muito novo para mim, como eu já tinha dito, e acredito que muitos que vão participar hoje também vai despertar uma curiosidade. E vamos lá, vamos colocar essa sementinha em todos que estiverem assistindo, porque o conhecimento a gente só vai fazer se o que a gente passar aqui for passado adiante, né? Então é isso que a gente vem buscar para falar de um assunto que é tão dito e eu acredito e gosto muito de falar que é um assunto que tem que ser dito todos os momentos, não é só em um momento, é todo momento, porque é só assim que a gente vai fazer a transformação, é colocando isso a todo momento em discussão. E sempre que a gente conversa com uma pessoa ou outra, a gente descobre que é tão dito e parece tão pouco assimilado, né? Porque tem tantas dúvidas ainda no caminho. Então, a todo momento eu percebo isso. Quando eu converso com uma mãe que já tem um filho, ela fala: Nossa, eu não sabia disso. E aí eu falo: Não. Então a gente vê que é um assunto tão dito e ainda pouco assimilado. Então, eu acredito que essa
essa nossa reunião hoje aqui, esse bate-papo, vai ser muito rico de informações e esperamos bastante perguntas para que a gente possa incentivar aí as pessoas que estão participando e quem também não tiver, né, que seja também acolhido com essas informações. É um prazer, meninas. Meninas, então eu já compartilhei o link lá do filme, né? E aí, agora iremos assistir o filme, né, através do link, a proposta aí que todos acessem, e voltaremos depois para a discussão. Também, né, enviarei depois uma lista de presença, onde vocês podem colocar o nome para receber aí o certificado de participação. O filme tem duração de uma hora e meia, então daqui 1h30, né, a gente volta, mas vai ficar em aberto aí, porque vocês podem, né, ao longo do filme, se quiser enviar algum questionamento, né, alguma pergunta, vai ficar aberto para isso aí. Tá bom? Então, bom filme, né, pra gente. Daqui 1h30 a gente volta, tá bom? Um abraço, até daqui a pouco. Agora, né, a proposta é a gente conversar um pouquinho sobre o filme e acho que iniciar a palavra aí com a Cleia, porque a Cleia, né, normalmente a gente já tem essa opção aí dela fazer essa leitura da carta, né, contar um pouquinho aí da IBFAM, sobre o filme, e nós aguardamos as perguntas também, né, as discussões no chat para a gente enriquecer aí o nosso bate-papo. Muito obrigada. Nossa. Nós já estamos ao vivo? Renata, nós já estamos ao vivo? Já estamos ao vivo, já, Cléia. Então, vamos lá, gente. A Rede IBFA, né, ela tem como compromisso também, após passar esse vídeo, né, esse filme com toda essa equipe que está aqui com a gente, sem conflitos de interesse, a gente fala sobre a carta, né, que foi escrita por Saad Amir Raza após esse filme, para explicar, inclusive, o que aconteceu. A gente já deu uma lidinha no chat, estamos vendo que tem muita gente sentindo a emocionada, né? Que viu, né? Minha vida desmoronou quando o médico Dr. Diamond Emanuel, interpretado por, desculpa, eu não vou saber ler, né, mas Satad Misra, abriu meus olhos para o custo humano do que eu estava fazendo. Você pode assistir este filme por causa da Baby Milk Action, IBFAM, e Andy Peterson, o produtor. Eu não acreditava que esse filme seria feito quando eles me propuseram. Eu respondi suas perguntas, eu respondi aos seus e-mails, eu escutei educadamente ao telefone o que eles me questionavam, mas eu estava pensando que isso nunca iria acontecer. Mas eles são pessoas dedicadas e o filme existe. Devo dizer que o filme é muito correto e estou muito satisfeito que em 90 minutos eles contaram a minha história, mas há muita coisa que eles não poderiam contar. Eu não sou um super-herói que apareci de repente e fiz todas essas coisas. Temos um sistema familiar amplo no Paquistão, e quando decidi e expliquei à minha família que isso era o que eu ia fazer, desde o começo eles me apoiaram. Mesmo meu pai não sendo um advogado profissional, ele me ajudou muito a redigir uma petição legal para iniciar uma briga jurídica com a Nestlé. Dr. Diamond Emanuel explicou os efeitos da mamadeira para mim e me ajudou com as informações para finalizar a petição e fazer a denúncia. Vocês viram no filme como nos sentimos ameaçados naquele momento, mas devo dizer que isso durou meses. Nós estávamos o tempo todo
nos escondendo. Foi muito tenso e assustador, mas minha família sempre me apoiou. Minha mãe me apoiou, mesmo em seus momentos em que não me via desde que saí do Paquistão e sabia que não me veria novamente. Ela teve câncer e não conseguiu o tratamento que precisava porque ela era minha mãe. Mas ela falou comigo ao telefone naquele estágio final e ainda me encorajou. Mas ela, depois da morte da minha mãe, a pessoa que cuidava da família, meu pai, faleceu apenas 3 meses depois. Isso foi muito difícil. Toda a família ficou em choque. Este filme é uma homenagem ao meu pai e minha mãe, que cuidaram da minha esposa e dos meus filhos quando nos separamos. E depois que eles faleceram, meus irmãos assumiram a responsabilidade de cuidar da minha família. Minha família perdeu o negócio de suprimentos médicos. Tiros foram disparados contra a nossa casa. Recebemos cartas ameaçadoras. Eu havia mudado com minha família para outra cidade no Paquistão e eles ficaram escondidos. Quando saí do Paquistão e vim para o Canadá, minha filha Shabi não tinha nem 2 anos e meu filho Mohamed tinha apenas 4 anos. Shabi não se lembra de mim no Paquistão. Nós falávamos ao telefone, é claro, mas quando ela me conheceu, eu era um estranho para ela. O filme ajuda a entender mais sobre a luta em que tivemos envolvidos como família. Agora, eu tenho 2 perguntas para a Organização Mundial de Saúde e a Unicef, e outras agências internacionais que estão trabalhando para proteger a saúde infantil. Primeiro, como eles responderiam uma denúncia como esta hoje? Segunda pergunta, o que a OMS e outras organizações internacionais estão fazendo para acabar com isso? A OMS continua dizendo que as crianças morrem por uma madeira mal preparada. Algumas das crianças doentes mostradas no filme Tigres foram filmadas no Paquistão em 2013. Será que isso mudou? Há evidências de que os representantes das empresas ainda estão atacando os profissionais de saúde. Espero que você encoraje a todos a ver este filme e pensem como você pode ajudar a Baby Milk Action e o restante da rede IBFA em seu trabalho. Essa é a carta Saad Amir, né, explicando um pouco do filme, e que a gente, quando lê, se sente mais ainda pesarosos, né, com o que aconteceu, né, com o que ele passou, 7 anos longe da família, né, perdendo pai e mãe sem poder estar junto, inclusive, e, o mais importante, né, ele continuou firme no propósito dele dessa luta, desse querer melhor, um maior bem para as crianças de uma forma geral. E a Rede IBFA, gente, vem, então, continuando, né, há 40 anos, lutando para poder fazer com que a lei prevaleça no Brasil também, né, no mundo, nos outros países, o Código Internacional em Defesa dos Direitos de Amamentar. Aqui no Brasil, é a NBCAL, a Lei 11.265, o Decreto 9.579 de 2018, as resoluções da Anvisa 221 e 222, que vai querer ser questionadas e ser reavaliadas, e a gente tem que ficar, mais uma vez, de olhos muito abertos, muito vivos, para não deixar piorar o que a gente já tem, né? E tentar fazer com que essa lei venha a valer cada vez mais. Então, é isso que a gente queria começar a colocar para vocês, né? Ver as perguntas, né? A gente já viu bastante comentários, que a Renata pode dar continuidade aí, e a gente pode estar aqui fazendo as tentando responder as perguntas também. Gratidão por todos estarem aqui, compartilharem com a gente e serem mais um, né, multiplicador desse buscar da gente de proteger o aleitamento materno. Obrigada, Cleia. Eliane, acho que se puder falar um pouquinho agora, né, sobre a farmácia aí, eu acho que é a farmácia da criança, explicar um pouquinho como que funciona, fique à vontade, se você quiser compartilhar aí também alguma imagem. Eu tenho aqui uma apresentação, que é um padrão, mais ou menos, que eu tenho usado para fazer essa divulgação, né, do que é Farmácia Amiga da Criança. Eu vou compartilhar minha tela aqui e...
Vocês estão vendo aí? Todo mundo vendo? Bom, eu aqui vou falar em alguns minutos, de uma maneira resumida mesmo, embora nos slides até tenha texto, e que eu acho que vale a pena depois vocês verem os links, né? Tem a própria ANBcal, que a Cléia depois vai falar como é que a gente acessa, onde que está esse material, o Renato também, né, já tem esse material, mas vamos falar um pouquinho sobre farmácia amiga da criança. Então, nossa intenção aqui é falar um pouco do histórico, tudo resumidinho, objetivos, como é que é vista a importância das farmácias, e aqui eu vou falar mais da minha visão, em especial, dentro desse processo, e eu trabalho numa farmácia que, desde 2013, foi atrás desse título de farmácia amiga da criança. Então, de lá para cá também dá para a gente falar, né, como é que tem sido, o que a gente consegue fazer. Bom, deixa eu reduzir isso aqui. Como é que a Farmácia Vivere e eu, Eliana, enquanto farmacêutica da Farmácia Vivere, entramos nesse apoio ao aleitamento materno através do programa, né, do projeto Farmácia Amiga da Criança, né? Em 2012, Ouro Preto já tinha um comitê interinstitucional de aleitamento materno. Eu, particularmente, independente da farmácia, sempre me voluntariei em várias das ações. O comitê sempre promoveu eventos do Agosto Dourado como um momento de capacitação para os funcionários da saúde pública no município, e então já era algo que me chamava atenção, me cativava, independente de ter o projeto em si de farmácia amiga da criança. Mas em 2012, a Cléia me mostrou esse material falando que existia uma iniciativa internacional que chama Baby Friendly Pharmacy Initiative, que começou na Itália, então, que é o Farmácia Amiga da Criança, né? E qual que era o objetivo? Já existia a iniciativa Hospital Amigo da Criança. Ouro Preto, no caso, já tinha o título, também com o trabalho do comitê, e a Cléia também participando ativamente sempre, já tinha o título de Hospital Amigo da Criança. Essa iniciativa Hospital Amigo da Criança, ela traz 10 passos para o sucesso do aleitamento materno. Então, para que um hospital tenha o título de Hospital Amigo da Criança, ele precisa seguir esses 10 passos, né? E em 1990, na Itália, numa reunião da OMS e da Unicef, e o Brasil também participou dessa reunião, né? Nessa mobilização, vários funcionários de hospitais e maternidades acertaram e ajustaram condutas para que a iniciativa Hospital Amigo da Criança acontecesse, né? Eu, particularmente, acho e vejo também, através desses documentos, que o farmacêutico, mesmo na farmácia de dispensação, pode atuar em algum desses 10 passos para o sucesso do aleitamento materno. Eu já via isso, né? E esse trabalho de atenção farmacêutica dentro da farmácia vai nos aproximar ainda mais do nosso objetivo, que é a saúde da população, orientando quanto aos benefícios da amamentação, né? Aqui eu coloquei só pequenininho quais são os 10 passos para o sucesso do aleitamento materno que foram criados. A Cléia, depois, se alguém tiver pergunta, ela fala muito bem, né, do Hospital Amigo da Criança, como que se institui, como é que, né, trabalha dentro dessa linha também, mas são 10 passos em que os hospitais devem seguir para que consigam ser classificados, qualificados como Hospital Amigo da Criança. Tá? Esse daqui eu vou pular, mas só vou dizer que, então, antes de nós termos os passos que levam à farmácia amiga da criança, já existiam os passos para que os hospitais fossem amigos da criança. E nesses passos, nessas etapas todas,
o aleitamento materno é visto como uma ação de extrema necessidade. Então, orientação às mães, o amamentar logo na hora que nasce, o mais rápido possível, e por aí vai. São várias as orientações. Então, do hospital, a mãe já sairia com as orientações adequadas para o aleitamento materno. A gente vê que hoje em dia, em muitos dos hospitais, isso é uma prática. Na verdade, a gente vê que existe uma tendência, assim, de que os ginecologistas, os obstetras já venham trabalhando nessa orientação. E aí são muitos os profissionais envolvidos e a farmácia também, né? Então, qual que é o objetivo aí da gente trabalhar, né, com a promoção ao aleitamento materno, né? Então, os 3 principais aqui que nós poderíamos já pensar são a proteção e incentivo ao aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida. E depois, a continuidade até os 2 anos, mesmo tendo a introdução, acontecendo a introdução dos novos alimentos na dieta da criança, tá? Nós podemos também promover orientações do uso apropriado dos alimentos para os lactentes, para as crianças da primeira infância, e também no uso, na eventualidade, né, a princípio pensando em desnecessária, do uso de mamadeiras, bicos e chupetas. A atenção farmacêutica pode também contribuir para o uso racional de medicamentos durante a gestação e a amamentação. Eu trouxe aqui alguns exemplos que são simples, só para trazer um pouco para o cotidiano, né, numa farmácia. Você vai comercializar um laxante. Tem vários laxantes, né, substâncias laxativas, que são classificados como de venda livre. Só que alguns não podem, de maneira alguma, ser utilizados por uma gestante. Gestante já foca, a gente já, em geral, nas farmácias, drogarias, a gestante já se nós soubermos, né, primeiro que você tem que ter um sistema em que você identifica que aquela cliente é gestante, né, mas tendo essa orientação, então, alguns laxantes não são permitidos e podem, na verdade, promover danos à saúde, tanto da gestante quanto do bebê. Mas alguns são de venda livre, exemplo aqui, óleo mineral, o agar-agar e alimentação com fibra. Nós sabemos que essa não é a função direta do farmacêutico, mas se a gestante chega com algum tipo de reclamação ou solicitação nesse sentido, a investigação precisa começar pelo que é permitido e pelos hábitos, né? Se ela tem um nutricionista que acompanha, como que é esse acompanhamento? Ela está bebendo a quantidade de água que precisa? Outro tipo de produtos são as vitaminas e sais minerais. Também são classificados como venda livre dentro da RDI. Então, se estiver dentro das recomendações diárias de ingesta, a suplementação com vitaminas e sais minerais, através de produtos, né, de farmácias e drogarias, é de venda livre. Mas essa orientação, se, no caso de uma gestante, ela precisa ser feita, e aí vou aqui lembrar um pouquinho de que as vitaminas oleosas, o excesso, né, de ingestão de uma vitamina oleosa também pode provocar uma hipervitaminose. A vitamina D chama atenção aqui porque ela pode provocar uma hipercalcemia no bebê. Então, nós queremos isso? Você quer que feche a exostose antes da hora? Então, é de venda livre, mas é para a gente comercializar sem fazer uma avaliação, uma orientação? Então, tem que ter ali o farmacêutico à frente, né, desse trabalho. Se tiver que fazer alguma sugestão, que seja dentro do que é indicado para o que é específico, né, para ser utilizado durante o período de amamentação. Outros tipos de medicamentos, os expectorantes e mucolíticos, a maioria são classificados como venda livre. Mas nós temos, inclusive, da própria Anvisa, uma resolução e artigos publicados que falam do que é, mesmo sendo venda livre, o que é aconselhado e o que não é. Mas eles são, em geral, compatíveis com a amamentação nas doses habituais, tratamento de 5 a 10 dias,
paciente chegou e precisa continuar, é gestante ou está amamentando, precisa ser reavaliado. Então, isso não é para ser resolvido no balcão da farmácia. Outro tipo de produto são os adoçantes com fenilalanina. Todo mundo faz teste do pezinho dos bebês, mas sabe que gestante, então, não vai poder usar um adoçante com fenilalanina? Então, é esse cuidado a gente tem que ter, né? Tá, precisa, vai usar um adoçante, a paciente já tem um histórico, então, né, em que ela já não pode usar o açúcar comum, como é que isso vai ser trabalhado? Isso tem que ser orientado. Cremes e óleos hidratantes, isso daí a gente tem venda livre até em supermercado, né, gente? Adoçante também está no supermercado, mas hidratante, vou dar um exemplo da ureia. Ureia, para uma gestante, no hidratante, ela só pode ser usada até 2%, no máximo 3%. Então, o hidratante com ureia, que aparentemente é simples e não tem... Ninguém vai ficar aqui pensando em efeito colateral, mas a ureia acima desse 3%, ela vai passar pela pele durante a gestação, ela vai, sim, ter uma chance de alterar, né, a permeabilidade ali, porque é um queratolítico, um queratoplástico acima dessas concentrações, então não é indicado para gestante, então nem o bebê. Então, o bebê, para usar um hidratante com mais do que 2 a 3% de ureia, ele precisa ter um quadro clínico muito específico. Não é produto para a gente promover venda livre, se não souber quem vai usar, né? Então, mas eu acredito que o farmacêutico, estando dentro da farmácia e fazendo esse acompanhamento, ele olha e fala, mas um hidratante nessa concentração? Então, tem que ver, você sabe, olha, uma criança que nasceu com ictiose, ela pode usar uma ureia numa concentração maior, mas será que precisa? Quais são as opções? Então, essa orientação também é importante. Mas a hidratação aqui também, eu levo em conta com a preocupação que as mães têm com hidratação, né, da mama em si, não ter estria, então vai usar o quê, né? E o mamilo em si, a auréola, como é que nós vamos proteger, né? Quantas mães têm fissura de mamilo? O que tem na farmácia que pode ser usado? Cheio de produto, mas você vai usar, vai indicar qualquer um? Não, nós vamos ter que ter cuidado, porque se a mãe não tiver a orientação adequada para fazer a correta higienização, né, do mamilo antes de amamentar, então ela vai pegar o bebê, colocar na mama e ali tem o resto de medicamento. Então, essas orientações precisam ser feitas, né? Precisam e podem ser feitas tranquilamente na farmácia. Com relação à resiliência da família durante o período de amamentação, às vezes na farmácia você escuta conversando com o balcão, se tiver escuta ativa, e né, chega o paciente, chega o cliente, fala como é que está o período da amamentação, se está tendo dificuldade no aleitamento, se não está tudo tranquilo, não está. Se você tem condições de fazer esse acompanhamento, você pode, inclusive, ter as parcerias, como no meu caso aqui, a maioria das vezes que eu tenho alguém que tem dúvida, eu encaminho para a Cleia porque é a pessoa de referência que eu conheço. Tem outros profissionais? Tem. Tem vários profissionais hoje em dia especializados em aleitamento materno, farmacêuticos, inclusive, tá? Especializados nesse acompanhamento, na orientação. Então, desde a gestação, eles já vão preparando, ajudando a preparar para que a amamentação aconteça da melhor maneira possível, né? Bom, então eu falei que para os hospitais são 10 passos, né? E até não deve ter dado tempo de ninguém ler aquele slide lá dos 10 passos do Hospital Amigo da Criança, mas aqui nós vamos falar sobre os 9 passos. O que, então, dentro dessa iniciativa que foi proposta, né, em Melograno, na Itália, para que as farmácias passassem a ocupar essa frente, né, de promoção do aleitamento materno, e que fossem, então, intituladas em Farmácia Amiga da Criança, que é um nome que depois nós podemos discutir, né? Ela precisa, então, a farmácia seguir 9 passos. Então, são passos e critérios que nós vamos falar. O primeiro passo para uma farmácia ser farmácia amiga da criança é ter uma norma escrita sobre a alimentação de crianças de primeira infância,
em concordância com a política nacional, com o Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno e todas as resoluções da WHA sobre esse assunto. Isso inclui a nossa NBCAL, que é a norma brasileira, né? E aí eu coloquei a foto da capa da publicação da NBCAL. E qual que é o nosso objetivo? É assegurar o uso apropriado dos produtos que são qualificados como substitutos do leite materno, de forma que, ou também bicos, chupetas, mamadeiras, de forma que não haja interferência na prática do aleitamento materno. Então, o que nos interessa é a saúde. Então, a orientação vai fazer parte da nossa responsabilidade. Esse é o primeiro passo. Então, nós temos que ter essa norma, nós temos que segui-la, e dentro dela, dentro desse programa, tem mais itens. Dentro dessa norma, o que está previsto segundo a lei? Segundo a lei, não é permitido fazer promoção comercial, segundo a NBCAL e as leis e resoluções, não é permitido fazer promoção comercial para os seguintes produtos: fórmulas infantis para lactentes, fórmulas infantis de segmento para lactentes, então, depois do 6º mês, fórmula de nutriente apresentada ou indicada para recém-nascido de alto risco, mamadeira, bico, chupeta e protetor de mamilo. Protetor de mamilo entra aí num enquadramento específico, mas, no geral, promoção comercial. Então, o que é promoção comercial? Quando eu comercializo, dou um desconto no tipo de produto, ofereço algum benefício para que a pessoa, para que o cliente compre aquele produto. Estou estimulando o consumo do produto, mas para essa categoria, ela é proibida por lei. E é fiscalizada, né? E, inclusive, há penalidades que a empresa pode sofrer, mesmo não sendo farmácia amiga da criança. Isso é para qualquer drogaria e farmácia, isso para qualquer uma é obrigatório seguir a legislação nacional. Bom, no passo 2, então, uma vez que a farmácia ou drogaria já tem a norma, já tem os procedimentos, material escrito, falando como é que vão ser os nossos procedimentos aqui, como toda farmácia, e para tudo que acontece, nós vamos ter que fazer o treinamento do pessoal envolvido, e é claro que você tem que ter registro. Treinou, registrou e avaliou. Você treinou os funcionários, eles têm que ser avaliados. Vamos ver, e tem que ser acompanhados. Estão praticando? Aquilo que você treinou está acontecendo? No passo 3 é se comprometer e informar as mães sobre os benefícios do aleitamento materno e os riscos da alimentação com fórmula. No dia a dia da farmácia, ou da drogaria, você fala, vou tirar um tempo para fazer isso, você vai tirar um tempo para fazer isso com quem veio para comprar aquele tipo de produto. Então, a pessoa veio para comprar um substituto do leite materno, ou uma mamadeira, ou uma chupeta. Você vai abordar e perguntar se ela tem orientação, se ela gostaria de ter uma orientação, e também não dá para você ser invasivo, mas você tem que ser positivo, tem que estar firme ali, né? E falar, olha, existe alguma forma, né? Eu, no caso, fiz um folheto, todo mês de agosto a gente distribui aqui um folheto para promoção do aleitamento materno, e ele traz aí, né, os benefícios, a importância, e a gente coloca em todos os saquinhos e sacolinhas, pelo menos durante o mês de agosto. Se aparece alguma gestante, comprou algum produto, a gente manda durante o resto do ano também, mas mais aí em agosto mesmo. Desculpa, só um minutinho. Passo 4, apoiar e encorajar todas as mães a iniciar e manter o aleitamento materno. Isso é no mínimo até 6 meses, né? E continuado até os 2 anos. Isso no mínimo, né? Passo 5, adequar um local para acomodação de mães com seus bebês e filhos. Então, você está na farmácia, você tem que ter um local para que uma mãe que queira amamentar, embora seja aberto e livre, a pessoa pode sentar e amamentar numa cadeira da farmácia, se ela não se sentir inibida em amamentar em público, mas você também precisa ter um local reservado caso ela queira amamentar, mas não queira estar exposta.
Então, esse é um dos passos obrigatórios para a gente seguir esse programa de farmácia amiga da criança. Promover o aleitamento materno como norma e evitar a representação da mamadeira é o passo 6. Então, mamadeira exposta em vitrine, mamadeira penduradinha ali num expositor para a pessoa pegar, escolher bico, chupeta, mamadeira, né? Numa farmácia amiga da criança, isso não acontece, né? Não pode acontecer. Esse tipo de produto, ele tem que estar, assim como as fórmulas, que daqui a pouco eu falo um pouco disso, eles têm que estar guardados, está atrás do balcão. Não é disponível para a mão do cliente. O cliente chegou, pega e vai simplesmente pagar e levar, né? Não, esses são produtos especiais. Se o cliente entrou procurando um produto desse tipo, então nós vamos chamar alguém que tenha sido treinado para pelo menos fazer esse questionamento se a pessoa precisa ou gostaria de ter uma orientação, se ela sabe, né, dos benefícios do aleitamento materno, mínimo até 6 meses e continuado até os 2 anos. No passo 7, vender substitutos do leite materno apenas com prescrição específica. Então, não entra o cliente numa farmácia amiga da criança e fala, eu quero levar, não vou falar nome de produto, mas esse ou aquele produto, né? Para levar, ele precisa ter a prescrição profissional. Então, está sendo indicado para aquela criança, por quê? Porque, do contrário, o aleitamento materno vai ser a primeira opção. E se aquela pessoa não tem a prescrição, quer dizer que ela não tem um profissional, a gente deduz, ela não tem um profissional que esteja acompanhando para que o aleitamento consiga, né, possa ser efetivado da melhor maneira possível. Então, ter uma rede que promove esse aleitamento materno realmente com uma visão de saúde da criança. Mas nesse passo 7 aí falei já com relação à mamadeira, mas então todos esses produtos que são qualificados como substituto do leite materno também vão ter que ficar atrás do balcão. Eles não são produtos disponíveis. Então, isso que a gente vê aí, uma opção de latas na prateleira, que a pessoa pode pegar e levar, às vezes até com tags de promoção, que também tem regra, a NBCal mostra quais são as regras para isso. Isso não pode acontecer numa farmácia que deseja ser qualificada, classificada como farmácia amiga da criança. Então, não estão, esse tipo de produto, substituto do leite materno, nem fórmula de segmento, nada, não é produto para ficar disponível para o cliente pegar, tá? Então, não é autosserviço. Passo 8, que é o que eu vejo problemático, o pessoal tem lucro, né? Quem vende fórmula tem lucro com fórmula. Então, no passo 8, a farmácia amiga da criança, ela deve comprar e vender os substitutos do leite materno pelo preço de custo. Então, qual que é o conceito aqui? É que se uma mãe precisa comprar um substituto do leite materno e está com a prescrição, é porque algum problema surgiu grave que ela não pode amamentar. Então, o nosso papel é ajudar nisso, porque ela, com certeza, se não pode amamentar, já está com uma porção de outros problemas. E isso, dependendo, né, do estabelecimento, é impraticável. Você não ter lucro com um produto, né, isso é delicado. E esse daí, talvez, esse de não ter o produto exposto, né, e esse de não ter lucro com o substituto do leite materno, são gargalos, assim, que a gente vê que afastam um pouco a vontade de engajar nessa campanha, né? Então, dessa maneira, a gente evita campanha que promova desconto, rejeita a promoção de brinde. Então, aquela história do leve 2 e ganhe não sei o quê, pode ser o não sei o quê um desconto, pode ser o não sei o quê um mordedor, uma chupeta, daí piorou, né? Que não pode. Então, mas nós temos que rejeitar, né? Então, eu coloquei aí como atenção especial que implica, então, esse passo 8 na nossa recusa em servir como intermediário
ou promotor de campanha que a indústria está fazendo. Então, não tem problema nenhum, os produtos são bons, podem ser usados, mas nós vamos partilhar desse objetivo, qual é a função do farmacêutico lá dentro. E se fala tanto farmácia como estabelecimento de saúde, né? Então, estabelecimento de saúde, enquanto aleitamento materno, né? Para que a saúde seja promovida desde o nascimento do bebê, a gente tem que partilhar aí dessa meta, né? O passo 9, promover ativamente iniciativas e apoiar o aleitamento materno através de projetos comunitários, associando-se, por exemplo, a artistas interessados em proteger, promover e apoiar o aleitamento materno, né? O meu aqui tem sido, no mínimo anualmente, participar de algum evento né, que envolve esse apoio ao aleitamento materno, no mínimo no Agosto Dourado, e sempre que solicitado, para que a gente possa promover essa iniciativa, falar, inclusive, mais da iniciativa Farmácia Amiga da Criança. Estão contando meu tempo, né? Então, como é que essa história acaba que a Farmácia Amiga da Criança, ela recebe, né, uma comissão de avaliação. Então, os avaliadores, em geral, são pessoas do Conselho Interinstitucional de Aleitamento Materno, ou também consultores, né, em aleitamento materno, profissionais ligados ao IFAM também, e eles vêm e fazem uma avaliação para ver se você está seguindo esses 9 passos. Se você consegue seguir os 9 passos, então você recebe o título. E é uma vez só? Não. Esse acompanhamento ele é feito e reavaliado. Quer dizer, o título, nesse caso, você pode ter e perder, né? Se você foi lá, conquistou, mas não seguiu, você pode perder também, né? E a gente acaba ganhando um laço dourado, que é o grande símbolo, né, do aleitamento materno. E também a gente fala gosto dourado também, por causa disso, né? O laço dourado acaba sendo esse símbolo, e a gente ganha um laço dourado. Eu tenho colocado aqui, eu ganhei o laço mesmo, de fita, bonito, e depois, mas agora já tem 8 anos, e nós acabamos fazendo aí um cartãozinho, né, que fala com o logo da farmácia, e o laço dourado, falando que a gente é Farmácia Amiga da Criança. Bom, isso aqui são as fontes para poder apresentar, né, esse trabalho. Em geral, aqui em Ouro Preto, né, a gente tem esse lema aí do Agosto Dourado, que é um mês dedicado ao incentivo à amamentação, é uma iniciativa que vale ouro. E para nós, tão importante quanto amamentar seu bebê é ter alguém que escute você. E se tem um profissional que trabalha na escuta, principalmente se estiver no balcão, é o farmacêutico, né? Eu, em geral, participo dessas ações, né? Em geral, parabenizo o CIAN, que é o Conselho Interinstitucional de Aleitamento Materno, aqui no municipal, né? Tem o municipal e tem o estadual. E parabenizo a todos que acreditam que a amamentação é uma questão transdisciplinar e que contam com a participação de várias categorias profissionais na ampliação do alcance da iniciativa Farmácia Amiga da Criança em Ouro Preto. E aqui estendo, né, para o Brasil todo, porque eu acho que quem for profissional, trabalhar em farmácia e quiser implementar, é uma grande alegria a gente poder ajudar. Esse é meu contato. Eu coloquei meu contato da farmácia, né, que é farmacêutica@farmaciavivere.com.br, que vocês podem, quem tiver dúvida ou quiser alguma sugestão, pode mandar um e-mail para lá que eu respondo. Não respondo todo dia não, mas eu respondo. Chega um determinado momento da semana que eu passo e vejo todo mundo que mandou e respondo, tá? Eu agradeço a oportunidade, continuo achando que é uma iniciativa que vale a pena promover e fico aqui disponível para as perguntas. Obrigada.
Eliana, nós agradecemos, né? A gente sabe que o tempo aí tá corrido, nós marcamos de finalizar meio-dia, mas eu gostaria, né, que a Jaque falasse um pouquinho com a gente aí em relação à amamentação, com esse olhar aí, né, da enfermagem, já que ela trabalha também diretamente, né, com recém-nascidos, com as mães. Então, se ela puder falar um pouquinho, e aí depois eu vi que já tem alguns questionamentos lá, a gente conversa, mas eu prometo que a gente não vai demorar muito, não. Jaque, pode iniciar aí, obrigada. Então, vamos lá, né? Vou fazer uma apresentação com vocês, conversar um pouquinho sobre o aleitamento materno, né? Tão importante. O aleitamento materno, a gente já sabe e a gente precisa sempre estar falando quanto às suas vantagens, né? Ele é rico em nutrientes, imunológico e fora a economia. Eu sempre digo que ele é a primeira vacina que o bebê recebe, e estudos de 2016 mostram que 823 mil mortes de crianças e de mães poderiam ter sido evitadas com a aplicação do aleitamento materno. Sabemos que esse número vem crescendo, né, da adesão ao aleitamento materno. Estudos mostram que de 2009, 2,9% foi para 45,7%, em comparação de 1986 a 2020. Então, a gente percebe que tem vindo aumentando a adesão ao aleitamento materno, mas sabemos que precisamos falar mais para que essa adesão e o não desmame precoce aumente, né, a adesão. Então, é muito importante falarmos o que o aleitamento materno é. Ele é recomendado até os 6 meses de vida, exclusivamente, sem uso de nenhum outro alimento. E aí, a partir dos 6 meses de idade, introduzir outros alimentos, mas manter o aleitamento materno. Não é porque o bebê vai estar recebendo outros alimentos, como chá, sucos, frutas, a mãe tem que parar o aleitamento materno. Não, ela vai começar a introdução, mas ela deve manter o aleitamento materno. E que ele deve se estender até os 2 anos de idade, aí no mínimo, né? Sabemos que tem as dificuldades aí na amamentação, que sabemos que surgem vários problemas e eles estão relacionados referente à técnica, né, a inadequada. Então, essa técnica inadequada, a pega do bebê, a forma que o bebê pega esse seio, ele vai ocasionar dor, fissuras no mamilo, mastite, engurgitamento mamário. Então, assim, essa mãe que vai iniciar a amamentação, ela tem que receber uma orientação quanto à técnica, como que é que ela tem que ofertar esse seio, como esse bebê deve pegar esse mamilo, para que não ocorra essa fissura, para que não ocorra dor, para que essa mãe não opte em fazer o desmame precoce, porque em frente a uma dor, uma fissura de mamilo, essa mãe pode começar a diminuir a oferta do seio, demorar um pouco mais para ofertar a mama, ou ofertar só aquela mama que não está com dor ou que não está fissurada, e aí o enchimento da mama também não vai ser adequado, e a mãe vai desenvolver provavelmente uma mastite, porque ela só oferta uma mama. Então, assim, as dificuldades estão relacionadas à técnica. Então, sabemos que temos que orientar essa mãe exatamente a técnica, a forma que ela vai ofertar essa mama, como é que ela vai fazer para que o bebê pegue sem causar nenhum dano a ela. Sabemos que quando ocorre as dores, as fissuras no mamilo, a mastite ou o engurgitamento, essa mãe começa a correr alguns riscos de querer ter o desmame precoce, e aí ela pode recorrer ao quê? Aos usos de chupetas e mamadeiras e as fórmulas, né? Então, um problema que poderia ser evitado, que seria a orientação da técnica para ela ofertar a mama de uma forma que não ocorra os riscos, se ela não recebe essa orientação, ela começa a correr riscos de pensar em ter esse desmame precoce aí e ofertar as chupetas e as mamadeiras e os complementos que são as fórmulas, né, infantis.
o risco de consequências de outros leites, né? Quando a mãe opta em não ofertar mais o seu leite materno e ofertar uma fórmula que vende em drogaria e supermercados, quais são os riscos que ela está colocando o seu bebê? Ela está colocando o seu bebê nos riscos de internações, esse bebê corre um risco de maior frequência ao hospital e de internações, risco de morte por diarreia e desidratação, problemas de infecções e risco de desenvolvimento cognitivo. Tem estudo que já mostra que a criança que foi amamentada exclusivamente no leite materno e a criança que foi ofertado fórmulas já foram acompanhados e viram que tem algumas diferenças no desenvolvimento cognitivo e os riscos de problema no sistema digestivo intestinal. Quando a gente fala no problema no sistema digestivo intestinal, eu gosto muito de falar que aí está muito ligado quando a gente oferta a fórmula para o RN nos primeiros dias de vida. Porque sabemos que o colostro, aquele primeiro leite que desce após o parto, ele ajuda a eliminar o mecônio, ele ajuda na proliferação dos lactobacilos no sistema intestinal e no amadurecimento do sistema digestivo. Então, quando você oferta uma fórmula para um recém-nascido nos primeiros dias de vida, esse sistema digestivo dele ainda é muito imaturo. E aí você dá uma fórmula. Muitas vezes essa mãe, quando ela opta em dar fórmula logo nos primeiros dias de vida, ela sai da maternidade porque uma mãe fica na maternidade no máximo 72 horas. E aí, às vezes, ela sai, normalmente só sai da maternidade com prescrição de fórmula. O pediatra faz uma receita e escreve quantos ml é para ofertar ao bebê. Quando essa mãe sai sem essa prescrição e ela chega em casa e decide introduzir com fórmula, ela não tem a noção de quanto o bebê dela consegue mamar. Então, ela vai começar a introduzir aleatório. Ela vai começar a ofertar 10, 20, 30 ml aleatório, ela não tem essa noção. E aí, nesse primeiro momento, esse sistema digestivo ele é muito imaturo. Então, você dá um número maior que o bebê consegue mamar e pela imaturidade, esse bebê vai desenvolver. Os riscos de diarreia a gente já sabe, mas ele pode desenvolver outros problemas, né? Mais sério, distensão de alça intestinal, outros problemas que levam à internação e pode levar esse bebê, sim, à morte. Então, quando a gente viu lá no filme, quando falou que leva a desidratação e diarreia, isso, o leite, sem ser o leite materno, ocasiona sim. As consequências de uso de mamadeira e chupetas, primeiro lugar, quando o bebê mama na mama da mãe, é uma forma que ele mama, né? Ele tem toda uma projeção de língua, ele trabalha totalmente a face, a musculatura facial, esse bebê respira pelo nariz e não pela boca. E quando você começa a ofertar uma mamadeira para esse bebê ou você começa a ofertar chupetas, porque normalmente as mães ofertam chupetas já para prolongar mais a mamada. Então, seria de 3 em 3 horas, ela ofertando a chupeta, às vezes o bebê passa um pouco mais das 3 horas enganando-se ali com aquela chupeta. Então, quando você oferta a mamadeira, o bebê ele começa a mamar a mamadeira diferente da mama. Ele respira pela boca e não pelo nariz. Quando ele faz essa transição, ele mama a mamadeira e em algum momento a mãe tenta ofertar o seio materno, ele tem uma confusão, porque a textura é diferente, a força que esse bebê faz na pega do peito e para fazer a sucção é diferente, então ele começa a ter uma confusão ali de bico, mamilo e mamadeira. E às vezes o bebê acaba optando, a maioria das vezes o bebê acaba optando pelo uso da mamadeira, que é bem mais fácil. Mas o uso de mamadeira e chupeta causa o desmame precoce, causa essas deformidades ortodônticas, a gente sabe que causa a alteração no palato, ele fica arredondado. Como eu já falei, atrapalha na respiração, esse bebê começa a respirar pela boca e não pelo nariz, atrapalha a longo prazo a mastigação, a fala.
E aí tem essa síndrome do respirador bucal, que foi como eu falei, né? Os bebês, normalmente, eles começam a respirar pela boca e quando cresce, a gente observa em crianças a alteração. Os olhos ficam um pouco mais caídos, a respiração é via oral, tem alteração do palato, atrapalha a dentição, né? E tem todo um problema até no sono. Então, a gente consegue observar em algumas crianças, quando a gente olha, a gente já fala, essa criança usou muita chupeta por um tempo prolongado, porque a gente percebe as alterações faciais, né? O risco para o desmame precoce é, como eu já disse, é a informação incorreta, a falta de informação, os mitos ligados à amamentação, a falta de apoio quando apresenta dificuldades e experiências negativas da família. Eu sempre falo que as orientações têm que iniciar no pré-natal. Né? Essa mãe, ela tem que, na primeira consulta ali do pré-natal, que ela vai iniciar o pré-natal que ela está gestante, ali ela já tem que começar assim, a orientada à importância do aleitamento materno, os riscos de não adesão ao aleitamento materno, os benefícios, e para que ela comece já, durante esses 9 meses, já assimilar a importância disso e começar a querer aderir quando o bebê nascer. Os mitos ligados à amamentação são aquelas perguntas que eu trabalho em maternidade sempre ouço. Meu leite é fraco, eu não amamentei meu primeiro bebê, eu não tenho bico. E assim, você avalia a mãe tem o colostro, a mãe tem um mamilo bom, assim, né, bem protuso, não que os outros mamilos não sejam bons, não tem mamilo ruim, né? Todos os mamilos conseguem, sim, a mãe consegue amamentar. Basta ter um profissional para que acolha e oriente ela. Então, esses mitos ligados à amamentação, temos que nós, profissionais, acolher essa mãe e mostrar para ela que não existe nenhum empecilho. Sim, boa vontade e ajuda. A falta de apoio, quando apresenta dificuldade, é isso mesmo que eu estou falando. Quando essa mãe, né, apresentar dificuldades, se ela procurar um profissional, ela tem que ser acolhida, orientada, para que ela consiga. E as experiências negativas, ouvimos, né, os familiares falando, o bebê está chorando, não está mamando, é melhor entrar com fórmula, eu dei, olha aí, não causou nenhum problema. Temos que também mudar essa rotina, esse pensamento das pessoas, mostrar que é possível sim o aleitamento materno. E como evitar o desmame precoce? Como eu já disse anteriormente, o profissional da saúde, quando eu digo profissional da saúde, a enfermagem está muito ligada, porque somos nós que recebemos essa mãe no pré-natal e no pós-natal, né? Dentro da unidade hospitalar, é a enfermagem que acolhe essa mãe, mas quando eu falo profissional da saúde, eu digo todos, né? A enfermagem, o farmacêutico, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, a nutricionista, todos nós temos esse dever de realizar esse aconselhamento, que é acolher essa mãe, entender quais são as dificuldades quando ela nos procura, e lá na unidade hospitalar, observar a dificuldade que essa mãe tem, tentar orientá-la da melhor forma e demonstrar para ela como que ela pode estar fazendo essa amamentação. Durante o pré-natal, a gente orientar essa rede de apoio dessa mãe, né? Se ela tem a figura masculina presente, inserir essa figura masculina nessas orientações, porque quando a mãe vai para casa após alta, ela vai apresentar dificuldade para amamentar, porque dentro da unidade hospitalar ela tem um profissional que vem, acomoda o bebê da melhor forma e a gente acaba conseguindo, mas quando essa mãe chega em casa, começam-se as dúvidas dela, as dificuldades dela, e quando ela tem essa rede de apoio dela inserida no incentivo à amamentação, é mais fácil, né? Porque ela vai se sentir acolhida e ela vai ter mais estímulo para tentar continuar, mesmo frente a alguma dificuldade. Estimular a mãe a participar de grupos, né? Eu sei que durante agora a pandemia ficou muito difícil esses contatos presenciais, mas sabemos que agora na mídia também, acesso à internet, tem muitas coisas que falam sobre o aleitamento materno, tem os profissionais que realizam, né, essas orientações, e os postos, a UBS, o Programa da Família,
tem essa obrigação. Eu digo muito também que a caderneta de vacina que é entregue à mãe, ali tem orientações muito importantes quanto ao cuidado com o bebê no geral. Então, estimular essa mãe a ler, a buscar, estimular a rede de apoio dela, porque quando a gente estimula a rede de apoio, estimula essa mãe, aqueles mitos e aquelas informações negativas da família caem por terra, a gente consegue reverter o jogo, né? Então é só através de aconselhamento e de apoio que a gente consegue fazer esse estímulo e essa continuidade no aleitamento materno. Aqui eu coloquei uma foto que demonstra a pega correta, como eu já tinha dito lá atrás, que o que ocasiona as fissuras no mamilo, as dores, é a pega incorreta. Então, aqui eu coloquei como esse bebê deve abocanhar o seio materno. O nariz do bebê tem que estar livre. Ele abocanha não é só o mamilo, ele abocanha toda a auréola. A boquinha do bebê vira uma boquinha de peixe. O lábio fica virado para cima e o queixinho encosta na mama da mãe. E quando ele faz a sucção, ele consegue fazer o enchimento da bochechinha. Então, essa é a forma correta, né, para que ocorra o sucesso no aleitamento e que não ocorra as fissuras e as dores. Então, eu coloquei isso aqui só para demonstrar a forma correta. As recomendações para evitar o desmame precoce. É a orientação, como eu já disse anteriormente, quanto a posicionamento adequado, variar as posições da mamada, aliviar o engurgitamento por meio de massagem. Às vezes a mãe produz muito leite, a mama está bem túrgida, bem cheia, e aí quando a mãe vai ofertar essa mama, o bebê não consegue abocanhar porque está bem endurecida. Então, orientar essa mãe que antes de iniciar o aleitamento, fazer uma massagem para que ajude a aliviar esse entugimento da mama e, se necessário, fazer uma pequena ordenha só para deixar um pouco mais flácida, para ficar mais fácil para o bebê abocanhar. Se em algum momento essa mãe você vinha apresentar uma mastite ou uma fissura, orientar essa mãe, ordenhar esse leite, mas ofertar ao bebê no copinho. Não é porque está com uma fissura ali que tem que parar a amamentação. Não é porque está com dor que tem que parar. Não. Ela pode reduzir a oferta do seio, mas do leite materno não. Ela pode ordenhar e continuar ofertando no copinho. Aplicar compressas frias ajuda muito nessa sensação de inchaço e de dor. Evitar o uso de chupetos, bicos de silicone, porque normalmente as mães, quando estão com fissuras, elas recorrem ao bico de silicone para tentar ofertar o seio, mas muitas vezes ali causa uma confusão, o bebê fica muito irritado. E as mamadeiras. O armazenamento do leite quando a mãe vai voltar ao trabalho. Isso é muito importante, sempre estar orientando a mãe, porque a mãe acha que quando vai voltar ao trabalho, ela necessita parar a amamentação. E não, ela deve continuar. O leite materno ordenhado, ele permanece na geladeira por 12 horas e no freezer por 15 dias. Essa mãe, antes de voltar ao trabalho, o que ela deve fazer? Ela deve começar já a tentar ofertar no copinho para ver quanto de ml que o bebê dela consegue ingerir nas mamadas, para que ela ordenhe aquela quantidade mais ou menos que o bebê consiga em cada frasquinho. E aí ela já comece ali, pelo menos umas 2 semanas antes do retorno, a estimular o bebê no leite no copinho e a armazenar esse leite para poder ofertar na sua ausência. Evitar a oferta da fórmula infantil e orientar a mãe que quanto mais o bebê suga no seio, mais prolactina ela vai produzir, mais leite ela vai conseguir produzir. As vantagens do aleitamento materno para o bebê. Evita a obesidade, reduz as doenças infecciosas, as doenças crônicas, as alergias, estimula o desenvolvimento cognitivo, reforça muito o vínculo afetivo mãe-bebê, reduz a mortalidade em internações e melhora o desenvolvimento da cavidade oral. Quando eu falo infecções, são as pneumonias, as bronquiolites e as otites, né, que as crianças que são amamentadas por mamadeiras apresentam muito otite, e as bronquiolites, que são as doenças da primeira infância. As doenças crônicas, diabetes e obesidade, quando a gente tem que orientar as mães que temos que iniciar
na infância o cuidado, para que a gente consiga diminuir, pegar os adultos doentes, né? Então, é nesse sentido que temos que mostrar que na infância, o aleitamento materno ele é importante não só naquele momento do bebê ali, da infância, ele é importante para o desenvolvimento até adulto, porque sabemos que depois que envelhecemos, a gente podemos, se for amamentado por mamadeira, teremos problemas em dentições e tudo mais, né? E reforça muito o vínculo afetivo mãe e bebê, é um momento único, é dela e do bebê ali, é um momento que é para ser prazeroso, né? Não doloroso, e evitar essas internações repetitivas dos bebês nos hospitais e colocar os bebês cada vez mais em risco, e também orientar a mãe que o aleitamento ele tem que ser também por parte dela, né? Ela cuidar também da alimentação, do que ela ingere, para que ela possa ter um aleitamento materno e evitar o risco de obesidade também no bebê. As vantagens do aleitamento materno não é só para o bebê, é para a mãe também, porque reduz o peso da mãe pós-parto, ajuda o útero a voltar ao tamanho normal, diminui o risco de hemorragias e anemia pós-parto, diminui o risco de câncer de mama, ovário e do colo do útero e economia e praticidade. Quando eu falo aqui que ajuda o útero a voltar ao tamanho normal, sabemos que assim, trabalhamos com a hora ouro, né? Essa hora ouro a mãe deu a luz ao bebê, nós temos que correr contra o tempo, eu falo bem assim. Na primeira hora esse bebê tem que ser amamentado, porque ele vai ajudar na liberação da ocitocina no aleitamento materno e essa ocitocina vai ajudar na contração uterina. E aí vai evitar o risco de hemorragia materna pós-parto. E ao longo da amamentação também diminui o risco de câncer de mama, o de ovário e de colo de útero. A economia a gente já sabe qual o valor que é uma fórmula e sabemos que o leite materno é produzido gratuitamente aí pós-parto. A praticidade, quando essa mãe sai com esse bebê, ela não tem que se preocupar em levar leite, nem se lá tem micro-ondas, se tem água, não é? Só o bebê sentiu fome, ela coloca a mama para fora e amamenta o bebê. Então, temos que mostrar o quanto é econômico, prático e quanto é rico em nutrientes para o bebê. Então, e para ela também, né? Só você demonstrar para ela o quanto que ela diminui o risco de morte dela é muito importante. Aí aqui eu citei as políticas públicas, que é o Hospital Amigo da Criança, a mãe canguru, que é muito utilizado para os bebês de baixo peso, os prematuros de baixo peso. A mãe fica ali com o bebê em formato de canguru mesmo, e ali é um aleitamento materno exclusivo, livre demanda mesmo, porque o bebê está próximo, nesse contato pele a pele, próximo da mama. As redes brasileiras de banco de leite, a NBCAL, a sala de amamentação e o mês de agosto, que é o aleitamento materno, né, que é o mês dourado. Então é isso, eu vejo, coloquei uma frase aqui, a amamentação é quando o amor transborda em forma de leite, e é mesmo, né? E é uma forma de amor amamentar. E until the 19th of August. Eu sempre defendo muito a amamentação e sei que tem as suas dificuldades, mas não é impossível. O que a mãe precisa é de apoio, é de procurar ajuda, é de acreditar nos benefícios, porque eles existem e elas precisam entender a importância disso para que ocorra a amamentação livre demanda. Então é isso, foi um prazer, tá? E aí vamos correr aí, que eu acho que eu falei um pouquinho mais. Pô, já que te agradeço. Não, na verdade, a gente fica, né, quer conversar muito, falar muito, mas o tempo já tá contado aí, né, Cléia? A gente empolga mesmo, mas eu agradeço. A Cléia respondeu já demais, né, lá, então acho que já tem muita discussão também, né, lá no chat, quem puder ler e acompanhar. Eu só selecionei duas aqui, que é mais direcionada, né, para Eliana, a questão da farmácia
da criança. Então, a Tati, ela está perguntando como sensibilizar farmacêuticos e farmacêuticas, né, para a importância da amamentação e o prejuízo de chupetas e mamadeiras, tendo em vista que este tema dificilmente é abordado na graduação, e como tem sido a percepção em relação à implantação das farmácias amiga da criança. Aí, se Eliana puder responder para a gente, né? Então, essa sensibilização, ela tem que ser feita promovendo o conhecimento. A pessoa tem que saber que isso existe, a importância disso. Essa aula que a gente viu agora da Jaque, né? Isso é uma aula que tinha que ser dada no curso de farmácia, inclusive, pelo menos para quem vai fazer o estágio em farmácia, ter um olhar diferenciado. Você está lá e fala assim, alguém aí já pediu no relatório quantas gestantes entraram na farmácia onde você fez estágio? Essa pergunta não está em lugar nenhum. Porque se estiver, ou então quantas mães amamentando entraram? Porque a gente não tem nem esse levantamento, as pessoas entram e saem sem serem investigadas. Então, a primeira coisa eu acho é saber que essa informação tem que ser repassada, saber que existe esse tipo de iniciativa. Talvez, então, sensibilizar, então, vai muito por esse lado. Primeiro, fazer conhecer, depois a gente vai arrebanhando, né? Como não existe nenhum benefício financeiro associado, então é uma questão mais delicada, né? Não é todo mundo que vai aderir, porque não tem isso. Mas essa o primeiro ponto, é mais pessoas saberem. Não é fácil, minha percepção é de que pouquíssimas pessoas estão interessadas ou preocupadas, porque não tem o benefício. A gente assistiu o Tigers aí, você viu qual é o benefício? Não tem benefício financeiro, né? Então, as pessoas estão acostumadas a trabalhar com isso. Mas um questionamento que eu levanto aqui é assim, como que todas as farmácias do SUS não procuram e não têm título de farmácia amiga da criança? Isso eu não entendo por quê. Eu, particularmente, não entendo, porque eles não comercializam nem bico, nem chupeta, nem madeira. E o substituto de leite materno, na eventualidade dele ser entregue numa farmácia pública, ele é entregue sob prescrição. Então, por que que o sistema público, nem ele se candidata, né? Então, aí, na hora que o serviço público conseguir colocar, talvez, você fala assim, né? Aí mais pessoas vão estar falando sobre isso, e talvez a gente consiga sensibilizar um pouco mais o pessoal que trabalha com a área comercial. Mas, como não tem benefício, é um pouco mais lento, tá? Eu acredito que essa nova geração toda aí, já vindo com essa bagagem diferenciada, pode sim tomar frente e falar assim, olha, não é tão complicado assim, né? Qual que é, efetivamente, o lucro que se tem com esse tipo de produto? Tem alguém com essa matemática, né? Porque se olhar qual que é a matemática, qual que é o lucro, se for uma grande empresa, se for uma rede, cada um vai ter que avaliar de acordo com o contexto. Mas eu acho, primeiro ponto, nós precisamos fazer chegar esse conhecimento. As pessoas têm que saber da NBECAL, têm que saber da importância do aleitamento materno, têm que saber que as mães enfrentam esses problemas, têm que saber que higienizar a mamadeira é uma coisa que você tem que ensinar. Vai comprar, tem que ensinar. Então, qual que é o risco? Quantas doenças podem surgir, né, de um aleitamento materno que não foi bem orientado e a pessoa acabou, né, precocemente desistindo, né? Então, eu acho que primeiro a gente tem que fazer um boom de informação, tá? Bombardear, cada um aqui vai plantando, regando a semente, que a semente está aí, né? Então, vão regando e vão ver cada brotinho aí aparecer. Ótimo, Eliana. Eu já até conversei assim, né, com Lucilene, da gente conversar com Cleia, solicitar uma possibilidade de fazer uma disciplina isolada, alguma coisa mais direcionada para a NBECAL mesmo, né, com esse enfoque aí para os farmacêuticos, biomédicos, o pessoal que tem esse olhar, porque realmente o tempo é curto, a gente não consegue falar, né, sobre tudo, mas é muito importante, né? Então, é muito mais importante do que a gente imagina, né?
Então, realmente, acho que esse movimento a gente tem que fazer, né? Igual ela falou, a gente não vê isso na graduação. Precisa, né? Precisamos falar mais sobre isso realmente, né? E agradecemos aí, né? A poder estar discutindo isso. Tem mais uma fala aqui da Alessandra Fernandes, ela está, né, colocando que a amamentação é realmente muito importante, mas em muitos casos temos mães que enfrentam problemas para amamentar e precisa recorrer às fórmulas. Nesse caso, o que é preconizado? Aí, Cleia, né, se você quiser tá mais, né, tem mais essa vivência aí, falar um pouquinho para a gente. Gente, o que é preconizado? Primeiro, ouvir essa mãe entender, tranquilo, vamos lá. Primeiro, é claro, gente, amamentar é um direito, não é um dever, tá? Não é uma obrigação, antes de qualquer coisa, né? E, fora isso, quando essa mãe não consegue amamentar para o que ela está vivendo, isso aí tem que ser olhado, cada caso é um caso, né? Então, a gente acompanha de perto, né? Principalmente por pessoas que já são sensibilizadas e capacitadas para esse entendimento, inclusive com aconselhamento, e aí sim dar soluções devidas. Não tem fórmula nenhuma que vai chegar a ser compatível com o leite humano. Tá? Então, a gente oferece o leite humano, o leite da mãe, se essa não for possível, o leite materno pasteurizado, que é do banco de leite, e aí sim vai começar a ver outras possibilidades, de acordo com o momento que a criança e a mãe estão vivendo, se ela está no hospital, se ela está em casa, né? Várias outras questões têm que ser olhadas aí, e por quanto tempo vai ser tudo isso. Então, a gente, antes de qualquer coisa, a gente tem que olhar essa mãe, né, como um todo, né, com a rede que ela tem de apoio, né, para facilitar, e sabendo que nunca vai ser igual ao leite materno. Então, a gente vai mediar as situações nesse momento. Né? Acho que é isso. Né? E, lógico, a gente sempre atentar para não ter utensílios, né? Como bico de chupetes mamadeiros, bico de silicones, intermediários, né? Porque isso sim, conchas, isso também pode atrapalhar muito o ato de amamentar. Então, a gente tem que atentar para tudo isso, porque tem muita propaganda envolvida nessa situação que faz a gente confundir. Inclusive, confundimos até que composto lácteo é leite, né, gente? E composto lácteo não é leite, né? Não é considerado, não, 50% só de leite, então é péssimo, e a gente acha que, né, que talvez seja uma coisa ideal. Só para vocês atentarem o tanto que a gente tem que estar buscando, atentando para as leis de aleitamento materno e cientificidade. Eu queria complementar uma coisa na fala da Cleia. Eu acho que as maternidades, né, que têm aí banco de leite, eles têm um serviço tão interessante que é porta aberta para orientar qualquer mãe com dificuldade, né, o pais. E eu recorri ao serviço da Odete na época que eu estava amamentando e achei fantástico. E assim, isso fica desconhecido, porque na primeira dificuldade, e é difícil mesmo, assim, né, precisa de um preparo, eu acho que há pouco investimento em falar mais sobre isso, né, eu acho uma excelente opção para quem precisar, né, além dos consultores também, mas assim, é um serviço gratuito, porta aberta, excelente. Eu acho que isso precisa ser mais divulgado também, tanto o Odete quanto a Sofia, se vocês souberem de mais locais aqui na região metropolitana, para a gente poder também divulgar essas informações para as pessoas, seria ótimo. Acho que a Jaqueline quer complementar também. Pode falar. Lucilene, eu também concordo com você. Os bancos de leite são poucos divulgados o trabalho que é feito, porque as pessoas elas têm a noção que é só para caso a mãe produza muito leite que ela possa doar lá, mas tem todo um trabalho também, porque se a mãe também ela tem dificuldade, é uma porta que ela pode abrir e tem pessoas especializadas, porque a amamentação a gente tende a falar muito, mas tem poucas pessoas especializadas no acolher dessa mãe. Tem muito julgamento, né? A primeiro momento, as pessoas já acham que essa mãe não quer amamentar, ela está resistente. Mas tem muito pré-julgamento antes de acolher essa mãe. Então, o primeiro passo mesmo é o aconselhamento, é acolher. E os bancos têm essa porta, mas é pouco divulgado. Elas acham que lá é só para doar. Elas não podem receber lá a orientação, né? E muito pelo contrário, né? Então, eu acredito muito que tem que se montar mais grupos afins de acolher.
né? Essas mães que estão com vontade de amamentar, que têm esse desejo, né? Para conseguir esse acolhimento melhor e desenvolver todo esse processo. E às vezes, até nós que sabemos, às vezes a gente em um momento, né, a gente se encontra meio desamparado, e aí de repente a gente conhece e fala, opa, funciona, né? E às vezes as pessoas acham que não funcionam. Fantástico, Jaqueline. Só colocando, né, quanto presidente do Comitê de Aleitamento Materno, o CEAM está aí, tá, gente? Está aí para ajudar mesmo, para poder fortalecer as instituições, principalmente, né, para poder a gente ter outros comitês em outras cidades, e quem sabe ser um elo maior, né? Porque às vezes a gente monta um comitê, igual aqui, né, Eliana? A gente montou, estou muito feliz, mas ele está totalmente parado, mas a gente tem que cutucar para voltar a acontecer, né? E isso são coisas que a gente tem que estar fazendo também junto com as universidades, né? A gente buscar implementar outros locais, não só no hospital, mas também na rede pública, comitês de aleitamento materno no município, para poder a gente fazer união de forças, né, parcerias sem conflitos de interesse e promover realmente o aleitamento materno. Aí sim, né, eu acho que as pessoas vão começar a ter uma visibilidade melhor e maior que a união faz a força. Eu levantei a mão fora do contexto aqui, mas é interessante isso também, porque na própria drogaria, se um cliente busca um substituto, isso aqui é um sinal, mas cadê a rede montada? Né? Você fala, ó, eu tenho aqui o cliente, hoje em dia, se você vai vender, você tem CPF, endereço, tudo do cliente, você fala, olha, tem um cliente precisando de aconselhamento, então já ter ali, fala, olha, tem o CIAM, né, que não tem aqui, não está funcionando, mas ele funcionando, né, você tem como ter um aconselhamento, tal. Então, acho que por aí, ou até se realmente a gente tivesse a conexão, todas as farmácias com o próprio SUS, se a mãe está amamentando, dali, ela tendo sido atendida, o posto de saúde lá da área dela já ia saber que ela comprou leite, está procurando, né? Então, aí chega alguém com toda a capacitação para abordar, fala, você está tendo algum problema no aleitamento, tá, né? Então, assim, gente, sonhar, a gente sonha grande e vai fazendo os pedacinhos, né? Então, Pessoal, só elogios, né? Eu acho que a gente tem que. Eu começo agradecendo aí a Lu, que me apresentou para a Cleia, né? E a Cleia que me deu a oportunidade aí de fazer esse curso da NBCal, que eu conheci a Eliana, né? A Jaque também, que ajudou a gente aqui nessa proposta de falar, né? Dispensou o tempo aí. E agradeço muito, eu acho, acompanhando aqui, acho que as perguntas direcionadas mesmo acabaram, mas só, né, elogios, e Cleia, né, essa parceria nossa, acho que tem que continuar assim, eu acho que realmente é um canal, né, que a gente consegue tá divulgando e falando. Acho que o fato, né, de estar online não tira a qualidade, né, da fala, apresentar isso, né, para a população, e vai ficar gravado. Então, quem puder, né, compartilhar, passar aí para quem não pôde assistir, e, né, já na expectativa de logo fazer mais, né, outros encontros com esse perfil. Acabou que do filme mesmo a gente, né, não conseguiu falar tanto, mas acho que a Cléia respondeu muito também. O que as pessoas perguntaram e discutiram. Eu acho que né, a gente fala, é realmente um soco no estômago, né? Esse filme, assim, é muito impactante. Eu acho que às vezes a gente não tem essa noção, né, do quanto impacta mesmo aí para as mães, para as crianças. Então, agradecer mesmo, né, vocês, e que compartilhem, né, estando ali, né, na farmácia, consigam, né, pelo menos, né, pedir a prescrição, ver lá qual que é o pediatra, tentar conversar isso com a mãe, será que realmente precisa, quais as suas dificuldades, existem outros caminhos, né? Eu acho que é bom quem, né, a Lu que deu esse exemplo, ela vivenciou isso, então realmente, né, eu imagino o quanto é difícil, mas tentar, né, e que tem essa rede de apoio. Então, que bom, né, que a gente está plantando essa sementinha, está conseguindo né, falar um pouco sobre isso. Espero, né, que tenhamos outras oportunidades.
quem mais quer falar aí? O tempo, né, já estouramos aí, mas quem quiser falar, e Cleia, eu conto com você aí para o fechamento, porque se estamos aqui, né, foi você que direcionou. Então, muito obrigada. Eu agradeço o convite, foi um prazer estar com vocês. Através da Renata, que eu conheci vocês mesmo online, né? Estamos à distância, né? Estou aqui em São Paulo e vocês em Minas, mas eu acredito que quando temos a vontade, o desejo, independente da distância, as ideias se encontram e aí a gente percebe o quanto o que nós defendemos todos os lugares também defendem, a gente precisa estar sempre se unindo mesmo à distância, para a gente conseguir disseminar essas sementinhas para ver a germinação, né? Eu agradeço muito, meninas, foi um prazer estar com vocês e conhecer o trabalho de vocês aí de Minas. Eu também só quero agradecer pela oportunidade, foi ótimo, foi uma manhã muito proveitosa, e que bom que o English Food está trazendo um tema tão importante, né, para debate. Quem sabe a gente faz isso todo agosto, né, Rê? E aí a gente conversa depois sobre novas ideias. É um filme muito impactante, mas eu acho que a gente precisa ter esse desconforto para ter um choque de realidade, né? Quando o lucro está acima de tudo, né, que tipo de prejuízo que a gente tem, isso é muito sério, e isso vai continuar se repetindo se a gente não tiver aí um discernimento para ir contra. E às vezes a gente se acha pequeno, né, para fazer alguma coisa, mas juntos, né, alguém comentou isso, que a união faz a força. Eu acho que esse tipo de atitude que foi tida aqui hoje de manhã é um exemplo de coisas que a gente pode fazer, né, então a gente começa assim para a gente poder fazer coisas maiores. Obrigada, viu, Rê, pelo convite, obrigada pelas aulas aí, Jaqueline, Eliane, Cleia, foi ótimo. Eu quero agradecer também, acho que foi uma iniciativa incrível, acho que é importante que os alunos vejam isso logo cedo, para que o olhar vá sendo educado, né, bem direcionado para isso. Quer dizer, por que não? Por que não? Por que você trabalha numa farmácia, ela não é amiga da criança, por que não? Né? Então, acho que a gente tem que dizer, tem que dar um sim, vamos dar uma chance para esse sim aí. Mas achei que foi ótimo, agradeço, vocês estão de parabéns. Espero realmente que todo mundo tenha gostado, como eu gostei aqui. Então, Renata, Lucilene, Eliana, Jaqueline, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? É sempre muito bom, porque eu sempre vejo luz no fundo do túnel quando estamos juntas, né? E isso move a gente, tá? E eu queria que esse filme Tigres realmente deve ser repassado, rediscutido, né, sempre, tá? E porque ele é um estímulo mesmo, né? É triste, é horrível a gente se perceber na mão de tantas, né, desse meio que a gente fica sem saber por quê, né? Por quanto ser humano, mas quanto militante a gente sabe onde que ele vai chegar e o que ele quer chegar, né? Mas aí a gente tem que realmente raciocinar e ver o que a gente quer para a gente, para os nossos filhos, para nossas famílias, né, como um todo. E eu coloquei um link sobre um filme, né, da NBCal, se você conhece a NBCal, também um link lá no chat, se vocês quiserem dar uma olhada, é legal. E também tem um outro antigo, para fazer valer a lei, tá? Que vale a pena assistir. Coloquei uns links também do site da Rede IPFA, e eu queria fazer um convite para fechar essa live, que vem aí o Enan Enacs. Esse Enan, ele vai ser em dezembro, de 1 a 4 de dezembro de 2021, vai ser online, né? E vai ser sobre aleitamento materno e alimentação complementar saudável, 40 anos de política, 30 anos de encontro. Tá aí o convite para a gente já se encontrar mais uma vez, sem sombra de dúvida, tá bom? Beijo para todo mundo, gratidão a todos. Muito obrigada, pessoal. Vamos encerrar a sessão.